Bom, vamos lá então. Como sempre eu faço aquela linha do tempo, aqui está, aquela linha do tempo. E aí nós temos aqui o período da tribulação, como eu sempre desenho para vocês, os 3 anos e meio da tribulação, né? Os 3 anos e meio da tribulação, muito bem. Depois nós temos aqui para frente o período, vou colocar uma cor diferente, o período das 7 pragas, depois do período da tribulação, não é? Então a noiva vem durante as eras, sobe no rapto, volta para esse período aqui assim, não é? E aqui para frente, como eu sempre faço, nós temos aqui o início do milênio, em azul aqui, ó. Milênio. Período do milênio. Então, agora, nós estamos aqui, vamos colocar 2020. Vamos supor que o rapto acontecesse este ano aqui, né? Vamos supor que o rapto acontecesse aqui, como eu sempre faço para vocês. Agora, eu quero enfatizar algo que está acontecendo aqui. Nós vimos que nós temos aqui desde o ano de 1000, vamos colocar um pouquinho antes aqui, desde o ano de 1963, e posso até anotar aqui o começo da era 1906. Deus começou a fazer uma obra, vou colocar na cor verde. Deus começou a fazer uma obra aqui durante esse período aqui, ó, da sétima era. Deus começou a fazer uma obra, né? A obra da subida, a obra do rapto, que Deus começou a fazer com a igreja. E teve bastante eventos que aconteceram nesse período aí, entre 1906 e 2020. Nós tivemos as 2 guerras mundiais, nós tivemos Israel voltando à sua pátria e etc. E nesse período, algo muito interessante aconteceu, que eu quero chamar a atenção de vocês, e se eu não fizer esse mapinha, nós não vamos entender. Então tenha paciência aqui comigo. Vamos colocar na cor laranja mesmo. Aqui no ano de 1929, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma etapa especial acontecendo com a Igreja Romana. Tá? Então, em 1929, logo em seguida começou aqui, vamos colocar em preto mesmo, já um pouquinho mais para frente aqui, 1939, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos aqui a Segunda Guerra Mundial, e aí nós temos, vamos desenhar aqui tudo isso acontecendo aqui. Aqui nós podemos colocar na cor, vamos colocar numa cor azulzinho assim, ó. Todo esse período aqui que eu estou desenhando, de azulzinho, de 1939 até o final da tribulação, é o segundo AI. Tá? E agora, vamos fazer também a Primeira Guerra Mundial, vai nos ajudar a entender aqui. Um pouquinho de paciência. Aqui, 1918, um pouquinho antes aqui. Aqui embaixo, vamos colocar as guerras aqui embaixo. 1918, que foi o começo da Primeira Guerra Mundial. E aí nós vamos levar isso aqui, ó, até aqui. E eu já vou explicar por quê. Tá? Já vou explicar por quê. Esse aqui eu vou colocar no azulzinho um pouco mais claro. Primeiro AI. Tá? E aí aqui eu vou escrever primeiro AI. Primeiro AI. E aí vamos fazer também o terceiro AI, que o terceiro AI está para frente da tribulação. Isso, 1914, né? Vamos arrumar aqui, já arrumo. O terceiro AI está aqui para frente. Isso, o terceiro AI está aqui para frente. Espera aí, deixa eu arrumar ele melhor aqui. Terceiro AI. Assim, ó. Isso. E nós vamos fazer também no azul mais escuro, porque é o terceiro AI. Então aqui, ó, azul mais escuro, um violeta, né? Este é o terceiro AI. Este é o terceiro AI. E aqui,
Como foi muito bem lembrado pelos irmãos, a Primeira Guerra começou em 1914. Então vamos apagar e vamos colocar 1914. Isto. Bom, acho que dá para entender o quadrinho aí, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesse período de 1929, bem aqui em 1929, e aí nós vamos trazer até 2020. Até 2020. Em 1929, aconteceu um fato interessante. Eu vou colocar no quadro para vocês lerem aqui. Deixa eu achar aqui para vocês, pular um pouquinho aqui, porque isso aqui é muito importante. O que está acontecendo. Aqui, ó. Essa informação aqui. Embora tenha negado inicialmente a proposta do governo italiano, a Igreja Católica, né, aceitou essas condições em 11 de fevereiro de 1929 por meio do Tratado de São João de Latrão, ou simplesmente Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini. Então, o chefe do governo italiano e o cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado da Santa Sé. Este tratado formalizou a existência do Estado do Vaticano, a cidade do Vaticano, Estado soberano, neutro e inviolável sob a autoridade do Papa. O que aconteceu em 1929, então? O Vaticano foi considerado um país pela primeira vez, um país autônomo. Benito Mussolini, porque o Vaticano estava dentro da Itália, Benito Mussolini assinou o documento e disse: agora vocês são um país autônomo, se tornou país. Então agora eles realmente se tornaram um país. E quem assinou esse tratado foi o Papa Pio XI. Ele morreu logo em seguida e já entrou o Papa Pio XII. Em 1900 e um pouquinho mais para frente ali, o Papa Pio XII. E do Papa Pio XII, vamos colocar aqui, Papa Pio XII. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Papa Pio XII. Papa Pio XII. Até o Francisco, nós temos tido 7 papas. Desde o Pio XII. Que foi o primeiro papa, o Pio XII foi o primeiro papa que assumiu o controle com o Vaticano sobre sua autonomia. Não é? O outro apenas assinou e logo saiu de cena, e ele foi o primeiro papa que realmente veio quando o Estado já estava autônomo, quer dizer, um país próprio, não é? E agora, tem algumas escrituras aqui no livro de Apocalipse que é muito interessante nós notarmos, não é? E lá nos dias de Jesus da primeira vinda, no período que que Deus estava descendo à terra, e isto incluiu desde o anúncio de Gabriel a Maria, depois o menino nascendo, a matança dos meninos, depois toda a sua vida, 33 anos de idade, tudo isso era a vinda de Cristo lá. Era um longo período. Durante este período, e ainda depois desse período, Satanás também tinha subido à terra. E a Bíblia denotou isso através de 7 imperadores que viveram naqueles dias. Então ele não foi encarnado só em um homem naqueles dias. Mas ele escolheu 7 homens e o profeta fala sobre isso. Vamos lá encontrar onde o profeta fala sobre isso. Bom, na primeira vinda isso aconteceu. E aqui está a escritura que fala quando Satanás, porque foi longo, irmão, não foi assim, um período curto. Não, a encarnação plena sim. Mas o processo desta subida foi longa. Assim como a vinda de Cristo, o encontro nos ares será algo muito rápido, não é? E nós estaremos 3 anos e meio com ele na glória, mas esse processo da vinda, da descida de Cristo é bem longa também. Então, na esfera de Satanás, é a mesma coisa. Vocês entendem? É um longo período. É um longo período onde tem essa ascensão do abismo. Vem subindo, vem subindo. Assim como Cristo vem descendo, vem descendo, vem descendo, ele vem subindo, vem subindo, vem subindo. E ele começa a se manifestar aqui. Por isso que essas coisas horrorosas aconteceram nesses últimos 100 anos.
A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, todas essas coisas horrorosas, inclusive o que está acontecendo agora, quem que está trazendo isso? É o diabo, é Satanás. É porque ele está se encarnando cada vez mais. Ele está se tornando cada vez mais encarnado. E essas coisas estão acontecendo, é o poder de Satanás, de todo engano, prodígios e mentiras, para enganar o povo, para pôr o povo para dormir, como disse Paulo. Então foi um longo período. Na primeira vinda, João, disse para nós, são sete imperadores. E falou, naquele tempo que João escreveu, falou, 5 já até passaram, já encarnou nesses 5, já morreram, tem um aqui, tem um agora, é o 6º, e ainda tem mais um nesse período dessa encarnação de Satanás. Não é? E quando vier este 7º, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e que já não é, ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Então, na verdade, fala de 8 homens. Fala de 8 homens que culminaria que resumiria na encarnação satânica naqueles dias da vinda de Cristo. Foram vários imperadores, um deles foi Nero, e teve outros, né? Um na sucessão do outro. Todos eles eram Lúcifer encarnado naqueles homens. Uma vez eu ouvi um pregador com uma revelação dizendo assim, olha, Deus me revelou, ou eu tenho uma revelação de que lá no trono do juízo branco, Satanás estará encarnado em Judas e é no corpo de Judas que ele vai ser lançado no lago de fogo. Eu acho um pouco fraca essa tese, porque Satanás encarnou em vários homens. Ele encarnou em Judas, ele encarnou em Hitler, ele encarnou em Mussolini, ele encarnou em Stalin, em Senaqueribe, em Nabucodonosor, na serpente, ele encarnou em Nero, ele encarnou em Herodes, ele encarnou em todos esses. Então qual deles seria? Ele encarnou em todos eles. Mas aqui nesse período da primeira vinda, houve um período de 7 homens que compreendeu esta encarnação satânica. Não é? Foi naquele período que estas coisas aconteceram, e o profeta conta para nós no segundo selo, ele fala dessa escritura e ele confirma isso, ele diz, ele lê a escritura, né? 5 já caíram e um existe, falou que era Nero na época, e outro não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Vocês lembram o que o Nero fez? Queimou a cidade e culpou os cristãos, colocou sua mãe amarrada num balancinho de cavalo, né? Num toco assim, né? E puxou ela pelas ruas, esfregando a mulher nas ruas, é assim que ele matou sua própria mãe. E tocava violino enquanto Roma queimava. É a besta que era e não é, ela também é 8ª, a Roma pagã, levada para a Roma papal, quando o espírito anticristo encarnado se tornou encarnado e foi coroado. Foi feito um rei coroado de Roma, tanto no Estado quanto na igreja. Olha aqui, lá era quando ele estava vindo da religião, aliás, da política, do Estado para a igreja. E agora, como nós vimos aqui em 1929, ele veio da igreja para o Estado. E aquilo que aconteceu foi só um símbolo, né? Denotando o controle sobre todos os estados que estava prestes a acontecer. Todos os governos estarão sob seu domínio no período da tribulação. Todos. A Bíblia diz em Apocalipse 17 que todos os reis da terra vão dar o seu poder à besta. Ele vai ter um controle absoluto sobre eles. Então o Estado vem para a mão dele. Vem da religião, agora vai para o Estado. Vocês entendem? Lá foi o contrário. Veio do Estado e ele abocanhou a igreja. Agora ele tem a igreja por 2000 anos e ele vai abocanhar todos os estados. Você está entendendo? Só que é um processo lento, demorado, meticuloso, bem pensado, bem bolado, para que ele possa atingir os seus objetivos. Lá foi vindo da Roma pagã para a Roma papal. Aqui é vindo da Roma papal para a Roma imperial. Voltando o Império Romano, como o profeta disse na festa das trombetas, é o avivamento do Império Romano, é ele aparecendo. E nós vimos o que era Hitler. E aquele era apenas um general. Assim como lá na primeira vinda, nos dias da primeira vinda, um pouquinho antes de Jesus, quando Alexandre o grande líder, morreu, 4 generais assumiram o controle. Não é? E agora nós vamos ver que esses homens que apareceram na Segunda Guerra Mundial eram apenas generais do líder. Mas quem era o líder? A Bíblia diz que eles tinham um líder. Onde é que diz que eles tinham um líder lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Tinha um líder? Tinha. A Bíblia que diz. Vamos ler onde a Bíblia diz que tem um líder. Deixa eu achar a escritura para vocês aqui. É muito interessante. A Bíblia diz que eles tinham um líder e o profeta confirma que eles tinham um líder.
Em Apocalipse 9:1, que é a quinta trombeta, diz assim, ó: E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, olha, irmão, nós sabemos... Aí você diz, mas isso não é da tribulação que é para acontecer só? Que o diabo vai cair na terra? É um processo lento. Vi ele caindo, estava vindo. E quando chega no período da tribulação, que é o verso 11 e 12, diz assim, ó: E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. A Bíblia está dizendo para nós que já no primeiro ai, ele já estava aqui. O diabo já estava aqui na terra. Então, por isso que nós vamos ver que este longo processo do primeiro ai, olha aqui, ó, vamos voltar aqui no nosso quadrinho. Este longo processo do primeiro ai, quando ele já cai aqui na terra, está caindo aqui na terra, é onde eu estou fazendo aqui, ó, do primeiro ai. Isso aqui vai até, ó, entrar no período da tribulação, onde ele está plenamente encarnado aqui, ó, nesse período aqui. Vocês estão entendendo? Aqui, ó. Vou escrever aqui, rei. Então, todo esse processo aqui, ó, é para ele chegar ao seu reinado absoluto de Apocalipse 17. Tinha um rei sobre si. Diz a Bíblia, não é? Tinha um rei sobre si. Muito bem, tem mais coisa boa para nós olharmos aqui. Mas o profeta fala sobre isso, irmão Moneville. Vamos dar uma olhada no que ele fala. Olha o que ele diz. Apocalipse 9:1, debaixo da quinta trombeta, o rei deles, notem, Apocalipse 9:1, o rei deste grande grupo de 200 milhões de cavalos. Eles tinham um rei sobre eles. E se nós notarmos, era uma estrela caída. Olha o que ele vai citar. Por que caístes do céu, ó Lúcifer? Ó, como o professor Smith confundiu isso tudo aí. Mas está bem, veja, não era para a hora dele. Tá vendo? Tudo bem. Era o abismo sem fundo. O rei deles era o rei do abismo sem fundo. O rei desses 200 milhões. Nós vemos que os 200 milhões já apareceram aí na Terra. Aí ele conecta com Apocalipse 17:8. Eu anotei algo aqui. A besta que viste foi já não é durante as eras. E há de subir do abismo e irá à perdição. É um ministério especial no finalzinho. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Vejam, que era, um papa morre, outro sobe. A besta que era, que já não é, que é, que não é, que é, que não é, que morre, né? Entra outro no lugar. Não muda sua ordem, é papa, a mesma coisa, tudo tem de ir no mesmo sistema e virá onde? Para o abismo sem fundo. E a Bíblia diz aqui que o líder desses camaradas era do abismo sem fundo, e este era o rei deles. Ele se assenta com uma tríplice coroa, e se unindo com os protestantes com ele. Apocalipse, nós vimos aqui que o rei deles era do abismo sem fundo, e o mesmo que foi a perdição, entra e sai e saiu. Aí no 226, notem agora rapidamente, Apocalipse 9, debaixo da 7 trombeta, o rei deles é do abismo sem fundo. Eu coloquei a tradução igualzinha como ele falou no inglês, debaixo da 7 trombeta, ele não colocou no plural, debaixo da 7 trombeta, Apocalipse 9, o rei deles é do abismo sem fundo. Olha que interessante. Olha que interessante, você fala, mas peraí, irmão, então quer dizer que esse primeiro ai, ele tem um começo e ele tem um fim, e lá no fim ele é o seu ápice? Exato, exatamente isso. Olha o que ele diz aqui na mensagem, almas que estão em prisão agora. Lembre-se naquele sexto selo, onde todas as 7 trombetas soaram debaixo daquele sexto selo. Quando chegarmos nisso, vocês verão isso. Cada uma das 7 trombetas aconteceram naquele sexto selo. E nós sabemos que o sexto selo é a tribulação. Todas as trombetas soam na tribulação. Vocês estão entendendo ali? Não é? Todas elas soam, quer dizer, elas vão explodir. Tudo que começou lá na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, o start lá, o início, vai culminar no período da tribulação e depois da tribulação. É este período que eu quero falar. Tribulação, pós-tribulação, aquele entremeio ali.
até o começo do milênio. Vamos mais um pouco. Eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar aqui. Tenho certeza que Ele vai nos ajudar. Bom, vamos lá então. Voltando para o meu quadrinho. Esse período aqui, meus amados, é onde se encontram esse período aqui. Opa, vou arrumar isso aqui. Esse período aqui é onde se encontram os 3 ais, no seu ápice. Então começa, né? Nós vimos que o primeiro começou, vai até o final da tribulação, o segundo começou na Segunda Guerra Mundial, vai até o final da tribulação, e depois da tribulação nós temos algo pior, que é o terceiro ai. Então aqui está o período onde essas coisas acontecem, na tribulação e pós-tribulação. Espero que eu esteja sendo fácil de entender. Eu quero mostrar que tem um processo, não é? Outra coisa que vale a pena anotar aqui é que a Bíblia diz que tinha um oitavo, não diz que tinha um oitavo? A Bíblia diz que tinha um oitavo, então deixa eu puxar uma perninha aqui, ó. Tem um oitavo aqui. Mas o profeta disse também que tem que aparecer um novo Papa na América, que tem o mesmo espírito daquele que está em Roma, que é uma cópia. E aí fecha exatamente 8. Quando ele aparecer, que ele é o líder, de acordo com o que o profeta disse na mensagem Atos do Espírito Santo, líder da imagem da besta, que é o Conselho Mundial de Igrejas. Conselho Mundial de Igrejas. Estão vendo ali? Interessante, né?